Bom, pessoal, continuando com essa parte de fração, então, transmissão, assim, eu acho que o que tinha que ter ficado mais claro para vocês da aula passada era essa geometria aí da esfera de Evode em relação à rede recíproca, que a gente vai ter de fração, então, quando a rede recíproca for cortada pela esfera de Evode, né? A esfera de Evode característica da onda que está sendo incidida no cristal, rede recíproca característica do cristal. Difração acontece quando a gente mistura os dois, quando a rede recíproca cruza os pontos aí a esfera de Evode cruza os pontos da rede recíproca. Então, isso tentei frisar um pouco na aula e no exercício. Quando a gente, então, tem que, se a gente alinhar o cristal, então, nessa direção, no eixo de zona UVW, a gente vai ver os planos HKL que dão produto escalar zero com aquela direção. Então, o meu padrão de difração de elétrons sempre vai ter essa característica aí quando a gente estiver olhando azuis, né? Zero order por causa desse zero, né? Dá zero esse produto escalar, o first order daria 1, o second order daria 2, mas a gente está quase sempre trabalhando só com esse. Então, regra geral, vamos indexar um padrão, todos os pontos ali, os HKL, tem que dar produto escalar zero com a direção que eu estou olhando. Então, se eu estou olhando na direção 1, 0, 0, eu vou ver a reflexão 0, 1, 0, vou ver a reflexão 0, 0, 1, mas não vou ver a reflexão 1, 0, 0, eixo de zona 1, 0, 0. Né? Isso é válido se o cristal for cúbico, se ele for triclínico, se ele for o que for, né? Por causa daquela regra que a gente viu, que o plano é sempre perpendicular à direção, né? Duas direções com produto escalar zero, duas direções que dão produto escalar zero não necessariamente são perpendiculares, e dois planos com produto escalar zero não necessariamente são perpendiculares, mas uma direção, produto escalar zero com um plano, esses dois são sempre perpendiculares. Estava aí a força da nossa rede recíproca, né? Então, essa aula vamos ver como um cristal difrata, né? Porque a gente viu então que essa é a geometria, mas a gente já sabe, já vimos isso, que lei de Braga é uma condição necessária, mas não suficiente, e a gente não tem informação nenhuma sobre a intensidade desses, né, que cada plano vai difratar. A gente sabe que alguns planos, né, têm a condição geométrica que permite a gente entender que algumas direções podem exibir intensidade ou não, mas a gente não sabe se de fato vai exibir intensidade e se for exibir se é fraco ou forte. Para isso a gente tem que entrar na ideia de fator de estrutura, que eu vou falar um pouco aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo lá de raio-x, eu descrevo um pouco lá, que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes do que a gente viu naquele outro vídeo lá, se vocês assistiram, tá? E também a gente começar a usar isso daí para olhar para padrões de difração de elétrons e tentar entender o que a gente está vendo. Bom, a gente está incidindo no nosso material, uma onda plana, né? Então, uma onda plana seria essa ideia aí que a gente já discutiu, que se eu pegar qualquer plano aí perpendicular ao vetor de onda dela, todos os feixes ali estão em fase, né? Então, a gente geralmente representa uma onda como uma senoidal, é bem comum, e a gente então tira que a intensidade da onda num ponto, ela é A ao quadrado, né? Ela é proporcional a essa amplitude ao quadrado. A onda em si, em alguns casos, faz sentido analisar esse termo aqui, né? No nosso caso, a gente está lidando com ondas quânticas, né? Então, os elétrons aqui são ondas quânticas, né? E não vamos entrar muito nessa parte, mas a ideia de uma equação de onda é mostrar como que esse elétron está distribuído no espaço, né? O que faz sentido da equação de onda não é o valor da equação de onda em si, né? O que tem sentido físico não é o valor da equação de onda em si, é a ideia, né, o proporcional, que seria a amplitude, né? Como se fosse a amplitude da onda quântica, isso é proporcional à probabilidade, né, ou à densidade de probabilidade do elétron tal não estar naquela posição, né? Então, se a gente representar uma onda quântica com essa forma aqui, né, essa nossa onda que está incidindo no nosso material, dessa forma aqui, a gente ia ter um perfil assim, ou seja, ia ter, quando a onda é zero, né, quando o termo aqui for zero, a intensidade é zero, ou seja,
a gente tem uma chance zero do elétron estar aqui. Ou seja, o elétron não conseguiria passar dessa posição para essa, aqui é tempo, mas poderia ser posição, ele não conseguiria passar de uma posição para outra, né, pensando em x aqui. Então, a gente não conseguiria descrever uma onda quântica com essa forma. Né? Fisicamente faz sentido nessa onda quântica que o elétron tem uma possibilidade igual de estar em qualquer lugar aqui. Né? Então, a gente tem que representar a onda na forma complexa, que vocês devem lembrar que um exponencial de um número imaginário dá essa soma aqui de seno mais cosseno. Então a gente usa aquele conceito do vetor de onda que a gente já viu e a gente representa então a onda nessa forma complexa aqui. E o sentido físico então, que é essa probabilidade ou densidade de probabilidade do elétron estar numa posição, continua sendo como a onda ao quadrado, né, que aí para um número complexo é o complexo vezes o conjugado dele. Isso dá para a gente um número real. Então, para esse caso aqui, quando a gente usa essa onda complexa, percebe que a nossa probabilidade de ter um elétron em qualquer lugar é constante. Né? Eu não tenho mais esse paradoxo aí, esse problema. Então, a gente precisa representar essas nossas ondas aí de elétron incidente no material como ondas complexas. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco nessa aula com essa ideia de onda complexa, expoente complexo. Bom, a gente coloquei essa tabela, puxei essa tabela, tem algumas relações aí que são bem úteis para a gente. Que, como isso aqui é uma decomposição de seno mais cosseno, se a gente começa a jogar valores, a gente vê algumas características, por exemplo, e elevado a πi, sempre que esse número for ímpar, 3π, 5π, isso aqui dá menos 1, 2π, 4π, 6π, isso aqui dá mais 1, né? Então, a gente, basicamente, esses dois aqui podem ser resumidos nessa ideia aqui, né? E além dele ter essa característica aqui de o inverso ser igual a ele, tá? São só relações aí que a gente usa aí, que eu talvez use aí nos próximos slides, vou usar algumas delas, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, vamos pensar, a gente viu aquela geometria bem bonitinha do 100, vamos falar que está na condição de Bragg, não está na condição de Bragg, vamos generalizar um pouco essa ideia e tentar entender por que a gente observaria intensidade em uma orientação com um plano na condição de Bragg e em alguns casos não. A gente viu aquilo de forma qualitativa lá quando eu falei do CCC, né? Eu falei, se eu colocar um plano bem aqui no meio, eu vou gerar uma outra onda exatamente com uma fase contrária, isso vai gerar interferência totalmente destrutiva, né? Então vamos pensar aqui num cristal orientado aqui, eu estou pegando aqui o plano H00, então um plano H00 normal, eu vou fazer isso aqui para uma orientação específica, depois eu generalizo. Pensando aqui que eu estou com esse plano aqui na condição de Bragg, então o plano H00 está na condição de Bragg. O que isso significa? Que se eu pegar então esse primeiro raio aqui, o raio R1, e esse raio R2, a diferença aqui de percurso, ou seja, MCN, é um comprimento de onda, exatamente um comprimento de onda, né? Então, se eu pegar um outro átomo qualquer aqui, a uma distância x aqui, né, uma coordenada x aqui, da minha origem, esse átomo aqui também, né, se eu colocar um átomo exatamente nessa posição, esse átomo também vai contribuir aí, né, espalhando ondas, né? Todos os átomos vão reespalhar ondas, que a gente conversou. Então, esse átomo que vai reespalhar onda, eu quero saber, então, como que se esse R3 aqui, né, ele vai contribuir de forma construtiva, destrutiva, parcialmente construtiva, para a intensidade total desse plano aqui, né? Porque eu estou com esse plano na condição de Bragg, mas eu quero saber a influência de cada átomo. Eu estou olhando um átomo aqui, o que a gente vai fazer no final é somar a contribuição de todos os átomos. Então, esse átomo aqui, ele vai contribuir quanto? Vai atrapalhar quanto? Então, para a gente saber isso, a gente tem que saber qual que é a intensidade, qual que é a fase dessa onda que ele está difratando, para saber se ela vai somar ou subtrair da intensidade total, né? Então, R2 aqui vai andar essa distância MCN, R3 vai andar essa distância adicional RBS, que vai ser diferente de MCN, né? Então, se daqui para cá tem uma diferença de fase aí, né, de um comprimento de onda, eu tenho uma diferença de
comprimento andado de um comprimento de onda, o que não dá diferença de fase nenhuma, esse aqui ele vai ter uma diferença de comprimento diferente, então pode dar uma diferença de fase diferente. Então, vamos fazer essa análise, né? Então, de novo, se eu estou na condição de Bragg para esse plano aqui, isso significa que MCN é lambda, né? Eu estou na condição de Bragg, ou seja, 2D seno θ igual a lambda, essa distância MCN é lambda. Agora, para esse plano aqui de cima, né, essa diferença de percurso, que é o delta, é RBS. Como que eu consigo representar essa distância RBS? Bom, eu posso pensar em termos de proporcional, né? Porque isso aqui são triângulos todos semelhantes. Se daqui até aqui é lambda, daqui até aqui vai ser uma fração aí de lambda, né? Então, AB sobre AC de lambda, certo? Então, o que é AB e AC? Bom, AB é a coordenada desse átomo. E AC, o que é AC? AC é o plano, né? É o plano, é A sobre H. A é o parâmetro de, se for aqui o plano 100, é A. Se for o plano 200, é A sobre 2. Né? É exatamente essa distância aqui do plano, do índice de Miller lá do plano. Né? Então, essa distância de percurso do R1, R2 é aqui, x sobre, né, x vezes h sobre a vezes lambda, certo? Né? RBS para essa figura aí percorreu menos, né? Então, a gente consegue, essa aqui é a diferença de percurso. E a diferença de fase que essa diferença de percurso gera? Bom, se a diferença de percurso for zero, a diferença de fase é zero. Se a diferença de percurso for um número inteiro de comprimento de onda, a diferença de fase vira 2π, né? Então, se é 2π vezes delta sobre lambda. Lembrando que uma diferença de fase de 2π é o mesmo que nada, né? Virou 360 graus, voltou ao valor inicial. Então, é uma diferença de fase desse tipo. Então, qual que é a diferença então, de fase que esse percurso aqui vai gerar? Uai, é só eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 2π sobre lambda. Tá aqui. Peguei esse valor, multipliquei por 2π sobre lambda, dá 2π hx sobre a. O que é x sobre a? X sobre a é a coordenada fracional desse átomo aqui, né? Então, x' lá, a coordenada fracional, que é a que a gente normalmente especifica nos CIFs, que a gente falou na aula passada, né? Nos arquivos de cristalografia, a gente especifica que a gente não fica dependendo do parâmetro de rede. Então, isso aqui é para um átomo na posição, né, pensando aqui em relação a esse plano aqui, o H00. A gente pode generalizar e pensar em 3D, ao invés de ser só em uma direção aqui, em uma dimensão. Bom, em um caso tridimensional, seria XH vezes, né, o índice H do plano x', sendo aqui x' a coordenada fracional desse átomo, na direção x, coordenada fracional desse átomo na direção y, coordenada fracional desse átomo na direção z, HKL. Então tá aqui. Isso aqui é a diferença de fase que um átomo na posição x, y, z vai gerar na intensidade difratada pelo plano HKL quando ele estiver na condição de Bragg. Agora, se eu tiver... Isso aqui é para um átomo. Se eu tiver agora 10 átomos, cada átomo vai estar numa posição x, y, z. É só eu somar, né? Então, se eu quiser saber a contribuição total de todos os átomos, é só eu somar, tá lá, então, a minha onda na forma complexa, é só eu somar, né? Então, isso aqui é um átomo, fator de estrutura, vezes essa onda aí, né? Se eu quiser saber o total de todos os átomos, eu somo a contribuição de cada átomo, tá? Então, essa soma é o fator de estrutura, que é o que a gente chama. A gente está somando, então, a contribuição de cada átomo para a amplitude total da onda difratada pelo plano HKL, quando o plano HKL estiver na condição de Bragg dele. Então, o fator de estrutura a gente vai ver, mas já adiantando, né, daquele cristal cúbico de corpo centrado que a gente discutiu na posição 00, ele tem que dar zero, né, porque não vai poder ter nada difratando naquela direção. A gente viu isso, né, que a intensidade tem que ser zero, por mais que a lei de Bragg está sendo satisfeita para o plano 00, a gente não vê intensidade. Seria porque o fator de espalhamento ali é zero, tá? A condição de Bragg, de novo, é suficiente, mas não
Ela é necessária, mas não suficiente, tá? E a beleza aí do fator de estrutura tá que a intensidade difratada, então, pelo plano HKL vai ser, por causa do jeito que a gente construiu, vai ser proporcional ao fator de estrutura ao quadrado, ao módulo do fator de estrutura ao quadrado. De novo, o fator de estrutura é um número complexo, mas o módulo dele, né, ao quadrado, ele vezes o conjugado complexo dele, vai ser um valor real. Então, a intensidade difratada pelo plano HKL vai ser proporcional ao fator de espalhamento ao quadrado. E tá aí, então, aquela relação que eu falei, que a minha rede recíproca, né? Então, o que é cada ponto aí da minha rede recíproca? O fator de estrutura de um ponto da rede recíproca é como se for, né? Cada ponto da minha rede recíproca é um plano, cada plano tem um fator de estrutura, é a intensidade do ponto da rede recíproca. Lembra que eu falei que a rede recíproca ela é derivada lá da rede real? A rede, então, essa imagem que eu acho que tinha que ser mostrada quando a gente vê, talvez pela primeira vez, a ideia de rede recíproca. A rede real ela é bem fácil a gente imaginar, né? O que está acontecendo ali no meu espaço real, que é o que eu vejo no meu microscópio de transmissão no modo imagem. Eu estou vendo, se eu aumentar bastante o aumento, é uma rede de átomos, né? Uma rede matemática decorada com átomos, aquela ideia de cristalografia. É uma rede mais uma base. É isso que eu vejo no espaço real. E no espaço recíproco da difração? Eu estou vendo os pontos da rede recíproca e a intensidade deles é o fator de estrutura daquele plano, se eu estiver na condição cinemática. Eu já volto sobre isso. Mas então, a rede recíproca, ela, assim como a rede real, ela também é uma rede decorada com alguma coisa. A rede real é uma rede decorada com átomos. A rede recíproca, ela é uma rede de ponto decorada com intensidades, né, e fases. Fase no sentido de fase da onda, né, que cada ponto da rede recíproca é uma onda, né. E as duas, então, elas estão intimamente relacionadas, né. Aqui, um plano atômico da minha rede real vira um ponto lá na minha rede recíproca, um GHKL, né, a gente já viu isso. E os átomos, essa posição dos átomos e que tipo os átomos são, é transcrito na rede recíproca em termos das intensidades dos GHKL. Então, se eu conheço a minha rede real, eu consigo calcular minha rede recíproca fazendo a transformada de Fourier na rede real, que é decompor essa imagem aqui, esses átomos, como uma somatória de ondas, né? E se eu conheço a minha rede recíproca, eu consigo construir minha rede real fazendo a transformada inversa, ou seja, somando essas ondas. Então, quando a gente tem um problema de determinar a estrutura cristalina de um material, vamos supor que vocês se deparam com um cristal novo que ninguém nunca descobriu antes, por exemplo. A maneira... É muito difícil a gente usar um microscópio de alta resolução, por exemplo, transmissão, e por imagem a gente determinar essa estrutura cristalina. Não é impossível. Teve gente que já fez isso. Mas é muito mais fácil a gente fazer isso usando difração, tá? Usando a difração de raio-x, até a difração de elétrons junto, mas na difração a gente está sempre tirando fotos do espaço recíproco. Se a gente conhece o espaço, muito bem o espaço recíproco, ou seja, onde estão esses pontos, qual intensidade e fase eles têm, a gente consegue construir a rede real. Então é assim que se determina a estrutura cristalina de um material, tá? É o jeito mais prático, determinando a rede recíproca desse material, tá? Então, o que eu queria passar para vocês aqui nesse primeiro vídeo, a gente já começa a aplicar isso aqui, deixar isso mais real, é que, então, essa importância aí do que é o fator de estrutura e a importância dele aí na caracterização de materiais, tá? Toda a informação da posição atômica dos átomos, né? Ou seja, cada um dos átomos e a posição deles x, y, z, né? E o tipo é o F, né? Aqui é o fator de espalhamento do átomo I, né? Eu estou somando I átomos, aqui é o fator de espalhamento do átomo I, na posição x, y, z. Está tudo aqui contido no fator de estrutura, que vai, então, ser responsável pela intensidade difratada em uma certa direção, tá?
Só também vou fazer um adendo aqui antes da gente continuar, que essa relação aqui só é direta, a gente só tem essa proporcionalidade se a gente estiver na condição cinemática. A gente já discutiu isso. Se vocês lembrarem, a condição cinemática é aquela hipótese que o feixe só foi espalhado uma vez, né? Que a gente não teve mais do que um espalhamento. Isso no transmissão é um pouco irrealista. A nossa amostra, a gente viu isso, tem que ser muito, 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 muito fina para isso acontecer. Então, no geral, a gente vai no máximo poder interpretar isso aqui, que a intensidade é proporcional ao fator de estrutura, só de forma qualitativa. De forma quantitativa, é muito difícil. Tá? A gente tem que ter uma amostra muito boa. Na maioria dos casos, a gente não consegue, então isso aqui é uma coisa que a gente tende a não fazer no transmissão. Mas isso é uma coisa que a gente consegue fazer no raio-x. No raio-x isso aqui é válido. A gente consegue interpretar as intensidades no raio-x. No transmissão, não. Tá? Porque essa condição cinemática, essa hipótese aqui, raramente é válida. Beleza? Vamos começar, então, a aplicar isso em cristais e tentar entender, então, como que vai ser os padrões de difração de alguns cristais reais, que eu acho que, na prática, é o que talvez mais interesse para vocês. Mas tenham isso aqui em mente, que é bem importante.